Olá, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de Física para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Fontinelli e o nosso tema de hoje é sobre conteúdo de ondas, porque a aula vai ser uma onda, galera, importantíssimo para os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Olha lá. Nossa expectativa hoje de aprendizagem é identificar as características de uma onda e classificar as ondas. Então vamos ver aqui, olha, uma gota de água caindo sobre uma superfície, né? Superfície de água. O que vai acontecer? Se ela tiver continuidade nesses pingos caindo, ela vai transformar essa superfície em vai modificar a superfície, né? Vai ficar uma superfície onde você vai poder ver o que a gente chama popularmente de ondinhas, né? Assim? E essas ondinhas que nós podemos identificar aí, olha só, se a gente fosse ampliar, a gente teria exatamente esse formato em computação gráfica. E aí, o que a gente está acontecendo? Primeiro você tinha a gotinha caindo sobre a superfície de água e eu estou vendo que ele está sofrendo uma modificação na sua estrutura. Então, a gente fala assim, olha, que a onda é uma perturbação do meio, tá certo? A onda é quando você vai ter uma perturbação, é isso que ela vai provocar. E, logicamente, que ela vai se propagar, fechou? Então, olha só, quando a gente pega e gera só um pulso, né? Pega uma corda aqui, olha, e gera um pulso, pá, igual tá na figura lá. O que você vai ter? Esse pulso gerado, tá certo? Agora vamos pensar numa situação mais ampla. Vamos pegar aqui, olha, um navio e a onda passando por ele. O que acontece? Observa que o navio não sai do lugar, está sem vento, vamos desprezar o atrito com o vento, vamos desprezar o atrito com a água, mas quando a água passa, o que acontece? O navio sobe e o navio desce, o navio sobe e o navio desce. Por que isso acontece, Fontinelli? É porque a onda não transporta matéria. Às vezes você está lá no Beach Park, né? E aí o que você tem? Ou Hot Park, né? Beach Park é Fortaleza, Hot Park é aqui em Goiás, né? E aí o que acontece? Quando a onda passa, aquelas ondas artificiais passam por você, você sobe e desce, mas não sai do lugar. Não é assim que acontece? Por que isso acontece? Porque na onda não ocorre transporte de matéria, apenas transporte de energia. E aí, olha só, se você pega um caso de terremoto, mas, Fontinelli, um terremoto também é assim? Acontece exatamente desse jeito. Olha, tem um ponto sísmico aqui de maior intensidade, e aí o que acontece? A gente vai observar que ocorre uma propagação nessa animação computacional, olha, da minha onda, vindo nesse sentido. Opa! Deixa eu acionar aqui a canetinha para ficar melhor. Ficando nesse sentido aqui, não é isso? Ocorrendo uma propagação da minha onda naquela superfície. Aí vai perguntar assim para mim, mas Fontinelli, e como é que, se não tem deslocamento, como é que as estruturas se rompem? Elas se rompem porque elas não se suportam a deformação. Aí é uma outra característica. Devido a não suportar a deformação que elas sofrem, elas caem, né? No caso das estruturas aí criadas pelo homem, como prédios, enfim, qualquer obra que você tenha construída aí pelo homem a uma determinada altura, né? E aí você vai ter uma onda onde você gera vários pulsos. Você gera vários pulsos, você vai gerar essa onda. Quando você observa um oscilador que faz apenas uma onda, e aí eu já estou entrando muito específico numa característica, olha só, ele faz apenas uma onda nesse caso. Esse cara é o que a gente vai chamar de onda, uma onda. E aí eu vou ter que essa onda ela vai se propagar em um determinado meio, fechou? Vamos lá então, olha só. Agora eu tenho um oscilador provocando várias ondas, tá certo? Várias ondas. Eu vou ter ela chegando lá no ponto mais alto, vindo no ponto mais baixo. E aí eu observo o seguinte, olha quem eu tenho. Esse ponto mais alto, eu vou chamar, pessoal, de crista, tá? É uma crista que eu vou ter aqui. E eu vou ter aqui, olha, um ponto mais baixo, que eu vou chamar de vale. O TBC agora, com e além desses dois caras, eu vou ter quem? De Goiás, o essa ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
Anísio Teixeira, Nível. esse instituto que é o INEP. De equilíbrio. O ministro Nível. é o Alexandre Lopes, anunciou às equilíbrio. 11h30 da manhã os E olha resultados só, do Índice de quando eu Desenvolvimento tenho da a Educação crista, Básica, que é o ponto mais alto, é só você lembrar assim, olha, 2019, o e do surfista Sistema de ele anda Avaliação onde? da Em qualquer Educação lugar da Básica, onda? o Não, ele está na SAEB, crista também de da onda, não é 2019. isso? Naquele ponto Goiás, mais alto segundo da minha onda. informações ainda E aí você não nunca mais vai oficiais, esquecer. teria E conquistado para o você não melhor esquecer do resultado elemento vale, e o que agora que você figura vai no lembrar? topo Você vai do lembrar do ranking seguinte, de olha só. qualidade da educação básica Você do tem país, uma duas notícia montanhas, maravilhosa uma de para o um nosso lado estado. e a O IDEB outra do avalia a outro qualidade lado. da educação por dois parâmetros. Entre essas montanhas o você tem um fluxo escolar e precipício. as Esse médias precipício, de como é que a gente chama desempenho nas também? avaliações. A gente chama de Então, para a gente falar vale. sobre isso, Olha a gente aí, você não conversa esquece agora mais. com o Eu tenho professor a crista, o Fontinelli. vale. Ele que E é a servidor da distância Secretaria para da cima ou Educação para do Estado de baixo, que eu vou Goiás, ele é ter professor de do física. nível de equilíbrio, Nada melhor que é do que esse falar com um nível aqui, professor, não é que isso? é ele que Eu vou chamar está de na base disso amplitude. tudo, Olha para como é nos fácil, explicar galerinha. o que levou E o aqui eu tenho uma estado de outra Goiás onda com a outras alcançar esse características, índice né? Eu tão tenho uma maravilhoso, amplitude esse menor, resultado tenho uma outra excepcional. posição Bom de dia, crista, professor. uma outra posição de vale. Bom dia, Mas o Eva, que tudo não bom? muda? Que a Queridos crista sempre é o ponto mais telespectadores, alto, o vale existem dois sempre é o ponto pontos mais aí baixo fundamentais que e a a gente considera- amplitude que eu é considero essa distância do para esse nível de resultado. equilíbrio Primeiro para o ponto ponto mais alto é no ou chão para de o ponto fábrica, mais que a gente chama, né? Ou baixo. seja, em sala de Bem, aula. aí vamos a entrar num importância detalhe do professor importantíssimo para fazer aqui, a olha. diferença. Quando você a motivação pega do professor dois para trazer pontos esse aqui, aluno olha, esses a dois pontos estudar, de a crista querer crescer e pega a consequentemente, distância entre alcançar eles, esses eu chamo isso de resultados que comprimento nós de onda. obtivemos. E esse Um comprimento de ponto onda é importante representado pela nessa letra questão do professor lambda. é a uma letra direção grega, da escola, que é chamado de onde lambda. ela mantém Beleza? o aluno, verifica Agora, por que esse posso aluno também saiu da calcular escola, esse como comprimento você de onda, pode trazer não esse aluno de necessariamente volta. lá Esse em trabalho cima na de crista. Eu resgate posso nas calcular ele escolas aqui que eu embaixo. trabalho Olha lá. é muito A forte. distância entre E no dois outro vales, parâmetro eu você também vai vou chamar ter de quê? junto ali da Comprimento de SEDUC, onda, ou seja, lambda. na pessoa Mas do olha professor só, Inácio esse Araújo, que é o lambda aqui coordenador em do cima, que é entre as materiais, cristas, gerência e de a lambda lá de materiais, e da baixo, professora que é Ivani, entre os vales, é a na mesma Superintendência distância. de Educação Se eu e Ensino pegar Médio, esses caras justamente um trabalho e fizer um onde você deslocamento tem dele, um olha, da minha suporte crista em para o termos ponto de de nível de material, equilíbrio, da minha em crista para o termos ponto de de nível de testes, equilíbrio, para fazer com que o que essa eu vou ter? garotada Eu vou ter o comece deslocamento a desse verificar ponto o seu pra aprendizado, cá. teste a verificar o seu E aprendizado desse ponto e se pra cá. empolgue, E aí eu né, passo a se ter, olha, motive para esse fazer com que cara você aqui, tenha cada olha, vez resultados essa melhores. região, Professor, essa né, a gente está falando sequência, aqui sobre sendo uma números, né, distância referente a que eu já 2019, conheço, uma época que que é a a gente vivia uma mesma normalidade distância entre duas dentro, cristas né, do ou ensino dois público em vales, todo que o eu vou país, chamar de quê, não só no Fontenelle? ensino, numa É um vida Y normal. de cabeça pra Só baixo, que que é para chamado de 2020 a gente está lambda. vivendo a Fechou? pandemia, as Olha lá, aulas então. foram presenciais, foram suspensas, Agora tem um detalhe. mas aqui Quando no você vai estado de observar Goiás o o aluno não ficou movimento da desamparado, né, onda, porque a gente tem aqui você na vai nossa ter programação uma da TV Brasil diferença Central, de juntamente velocidade. em parceria Nos com a sólidos, Secretaria o que de Estado da acontece nos sólidos, Educação, pessoal? o SEDUC em Nos ação, não é isso sólidos, mesmo? as moléculas são mais agrupadas. Então, Isso, essa na velocidade verdade, esse aqui, olha, projeto é maior já nos vem do sólidos. ano passado. Nos né? gases, Não olha que a com velocidade tal que é ênfase, menor, porque não existia a as questão da moléculas estão menos quarentena. agrupadas. Mas É como agora, se você com a questão da colocasse quarentena, dominós. desde abril, No tem um sólido trabalho mais próximo, intensivo. no líquido todos os um pouco mais dias aula, afastado e no inclusive, daqui a gasoso pouco mais a gente está no afastado ar ainda. novamente, O que isso com aulas interfere? para os Interfere alunos da justamente rede. na velocidade de E abrange propagação. todo o estado Em de metais, Goiás. você vai Então, ter aquele até aluno que 5 tem mil dificuldade metros por com acesso à segundo. internet, Tá com certo? acesso a Em outros meios de líquido, você vai ter em comunicação, torno de tem a 2.000 TV pela a 3 mil, TBC, em que essa geral, parceria metros ficou por segundo. excelente, E no para ar, que possa, esse aluno 340 metros por possa ter segundo. acesso ao Puxa, conhecimento, 340 metros por possa ter segundo é acesso difícil às a gente aulas. imaginar, né? O Aí você tempo não é multiplica tão por longo, 3,6 mas já é um para passar diferencial por quilômetro muito por hora, grande para você ter uma noção naquele melhor aluno do que é não isso. tem Isso muitas está vezes falando em acesso relação a ao nenhuma som, outra tá, pessoal? forma de conhecimento. E aí, quando eu olho Agradeço, 340 metros então, por a participação segundo, eu do vou chegar em professor Fontenelle. Na pessoa dele, eu 1.220 parabenizo quilômetros por hora, todos os transformando. professores Ou do estado seja, de Goiás, quando eu que, sem penso em quilômetro por hora, eu exceção, tenho uma todos eles real situação do que colaboraram está acontecendo. para colocar Né? Ou seja, uma Goiás velocidade no topo muito do alta. ranking Fechou? aí do E IDEB. aqui, Professor, olha, muito obrigada a pela gente sua vai participação ver aqui no como é TBC que a gente Agora. sabe a velocidade de uma onda. Eu que Lembra agradeço que e parabenizo velocidade todos os colegas é de aí que espaço estão e nessa tempo? luta Lembra para disso? trazer uma educação Então, de qualidade esse meu espaço ao nosso agora estado. é o quê?
quê? É a Bom, distância TBC agora de duas fica cristas, por que eu aqui, chamo mais de quê, pessoal? informações De ao meio-dia lambda, não é no isso? TBC Notícias, Então aqui a minha primeira velocidade edição, vai ser então lambda. para você, E o uma tempo excelente para passar tarde, uma vai ter onda mais é o informações tempo de um fenômeno. Eu sobre chamo essa isso aí de quê? repercussão do IDEB no Período. TBC1. Então eu posso ter boa tarde. que a minha velocidade é dada por lambda sobre período. Só que eu sei que período é inverso da frequência. Então, eu posso falar também que fica lambda vezes a minha frequência. Então, o que eu tenho que saber aqui? Lembrar que eu tenho aqui, olha, entre duas cristas, um comprimento de onda. Para saber a velocidade desse cara, basta que eu multiplique o comprimento de onda vezes a frequência, ou seja, o número de ondas que passa em determinada unidade de tempo. E aí, vamos lembrar aqui, olha,
quando você tem um avião. Esse avião, para ele fazer esse efeito de condensação do ar que está atrás dele, ele tem que estar acima da velocidade do som, ou seja, acima de 1.220 km por hora. O piloto nem consegue escutar o estrondo, né? O arraste que a gente fala, ou cone de arraste, porque ele forma uma figura geométrica de cone, tá certo? E então, quando esse avião ultrapassa a barreira do som, ele provoca essa condensação do ar devido à mudança de pressão aonde ele passa. Fechou? Vamos lá então, galerinha. E aqui você vai ter, olha, essas ondas sendo comprimidas por um determinado êmbolo e provocando o quê? Justamente o comprimento de onda. Essa provocação desse movimento desse êmbolo aqui, olha, provoca a minha variação do meu comprimento de onda. E aí aqui eu tenho um comprimento de onda, nesse primeiro caso. Aqui no segundo caso eu tenho outro comprimento de onda e no terceiro caso o comprimento de onda menor dos 3 casos. Beleza? Porque a distância entre duas cristas está muito próxima. Fechou? Vamos lá então. Quando você tem período, como nós falamos agorinha, é o tempo gasto para ocorrer um fenômeno completo. E a minha frequência? A minha frequência é justamente o número de eventos que ocorrem em determinada unidade de tempo. Galerinha, nosso tempo hoje está apertado. Não vai dar para falar tudo, mas a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua, beleza? Então, não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de História com o grande professor Pedro Turco. Para você que é estudante da 2ª série do ensino médio. Até a próxima, um abraço, até mais.